Oi pessoal, eu sou Luiz Serafim, eu sou professor no Instituto Serafim. O tutorial de hoje a gente vai fazer um estojo muito bacana de fazer, que ele não precisa de molde, a gente consegue fazer tudo na máquina reta, então se você não tem overlock não vai ter problema, que é só feito na reta. Eu vou fazer na máquina industrial, mas também dá para fazer na máquina doméstica, tranquilo. E também a gente não vai precisar de muitos materiais. Espero que vocês gostem, vamos lá? Então vamos aos materiais. O tamanho desse estojo ele vai ser 33 por 45. Então a gente vai precisar de 40 centímetros de tricoline. Essa tricoline aqui, ela vai ser na parte interna, tá? E essa tricoline aqui, ela vai ser na parte externa. Então essa aqui também é 40 centímetros. 40 centímetros dessa interna e 40 centímetros dessa que vai ser externa. Essa aqui é a que mais vai aparecer, porque vai ser a parte externa. Então eu fiz esse composê. Esse tecido aqui eu comprei para fazer uma camisa para mim, inclusive já cortei, sobrou esse pedaço. E aí eu achei esse composê aqui, que é um preto de poazinho, que eu achei que combinou bastante com esse de girassol. Ok, aí a gente vai precisar também de uma argolinha. Essa aqui eu comprei tipo uma argolinha meia-lua, mas pode ser redondinha ou pode ser até aquela de chaveiro também serve, se você já tem aí na sua casa. Pode ser essa de chaveiro. Você vai precisar de 3 zíperes de 40 centímetros cada um, tá? Eu prefiro comprar zíper assim, eu não gosto muito daquele zíper de metro. Se quem quiser pode comprar zíper de metro, mas eu prefiro comprar assim 3 zíper assim de 40, sem ser aquele que você compra por metro. E esse aqui é um plástico transparente, então ele é mais grossinho. Eu até vou fazer o tamanho 33, porque o plástico aqui eu só tenho, é um plástico que eu já tinha aqui em casa, eu só tenho 33 centímetros, mas quem quiser pode fazer com 35, pode comprar um pouquinho mais de plástico e fazer um pouquinho maior, tá? Mas eu vou usar esse aqui que eu já tenho, então por isso que eu vou fazer 33 por 45. E esse aqui é um viés pronto de algodão e ele é o viés largo. Tem o estreito e tem o largo. Vocês comprem o largo, não o estreito, tá? Então eu achei esse de poazinho que super combinou com o tecido do forrinho, que vai ser da parte interna. Mas também até poderia ser uma cor completamente diferente, que eu acho que ia ficar super legal também. E também a manta acrílica. A manta acrílica também eu vou usar uma que eu já tenho aqui em casa. Essa aqui ela é meio grossinha. Se eu não me engano, ela é a R2, tá? Porque ela quando você compra, eles perguntam se é R1, R2. Então, essa aqui, se eu não estou enganado, é a R2. Mas pode ser uma mais fina. Essa aqui ela não é tão fina, porque é a que eu tinha em casa, mas pode ser uma mais fininha que essa, tá? Mas é legal colocar manta acrílica, tá? Porque ela fica mais firminho esse estojo, então fica mais interessante. Então vamos ao corte, eu já cortei todas as peças. Gente, eu aumentei um pouquinho a medida, tá? Eu cortei 33 por 48, eu tinha falado 45, mas quando eu fui cortar eu achei que 48 ficaria melhor. Então como que eu fiz? Eu peguei a régua e o giz. Esse meu giz aqui, ele tem um pozinho dentro que eu abasteço com talco. E ele é muito legal, que ele risca bem preciso, assim. É bem legal esse giz aqui. Esse aqui é da Águia, inclusive. Bem, bem bacana. Então, primeiro eu fiz com esse preto aqui. E daí eu usei ele como molde. Eu usei esse aqui, ó. Aí eu usei ele, primeiro eu risquei nele, tudo bonitinho, régua, giz. E depois usei, pra cortar os outros, eu usei ele como molde. Então eu coloquei em cima e cortei. Então aqui a gente tem cortado um plástico, um tecido do forro, que é esse de bolinha, um tecido externo, que é esse de girassol, e uma manta acrílica, tá? Então tá todos eles do mesmo tamanho. E tem esse tecidinho aqui também, que vocês vão cortar 15 por 8. A largura é 8 e essa medida dele aqui é 15 centímetros. Agora aqui a gente vai fazer uma coisa que o pessoal do patchwork chama de quiltar, que é fazer costuras para fixar o tecido externo, que é o de girassol, a manta acrílica. Então eu já risquei ele todo aqui, como vocês podem ver. Eu fiz com a distância de 5 centímetros. Então é só fazer isso, daí vocês vão passar costurinhas em cima da onde vocês riscaram.
Então aqui a gente tem as costuras prontas. Quem quiser pode fazer mais, pode fazer até com elas ao contrário. Eu fiz só essas que eu acho que é o suficiente. Ó, atrás ficou assim, tá? Feito isso, essa tirinha que eu tinha cortado 15 por 8, vocês vão dobrar ela no meio, vincar no ferro. Ó, que tá o vinco aqui, ó. Aí depois dobra ela aqui, né, no meio, pro meio, nessa linha do meio que foi vincada já. E dobra essa aqui também nessa linha do meio que já foi vincada. E depois dobra assim, tudo no ferro de passar. Feitas essas dobras no ferro de passar, você vai passar uma costurinha aqui nessa ponta para fechar, porque como vocês podem ver ele tá aberto, né? Então, bem aqui na pontinha para fechar. Então, fechou aqui. E depois aqui em cima também, para ficar um pesponto. Essa tirinha aqui, gente, ela vai vir aqui, ó. Quem quiser, inclusive, fazer ela mais fina, mas ela vai vir aqui, porque esse negocinho aqui, essa argolinha, ela vai ser pra gente pendurar o estojo, tá? Quando estiver pronto, vocês vão entender para que serve essa argolinha aqui. Bom, então aqui a tirinha já foi costurada, como vocês podem ver, já tá certinha. Agora a gente vai pegar o tecido do forrinho, que é esse de poá, deixar com o direito dele para cima e colocar o plástico em cima. Então a gente vai deixar os dois aqui bem alinhados. Aí a gente vai pegar o zíper e alfinetar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vocês podem ver que o zíper ele tá maior. Eu comprei maior de propósito. Então, se vocês forem fazer maior, compra um zíper maior também. E eu alfinetei do lado que eu não vou costurar. Eu vou costurar aqui na ponta, tá? Eu alfinetei do lado que eu não vou costurar, porque eu vou costurar aqui. Vocês podem usar um calcador, eu vou colocar aqui na tela, um calcador específico para zíper. Mas a minha máquina que é industrial, ela tem um calcador mais fino, ele é mais estreito. Então eu não vou precisar trocar o calcador, depois eu vou mostrar lá na máquina. Mas a máquina doméstica, o calcador é mais grosso. Se a sua máquina, você consegue mudar a posição da agulha, porque normalmente a máquina doméstica, ela tem a posição da agulha e tem 3 níveis de posição de agulha. Então você, de repente, coloca a agulha mais juntinho da costura para a costura ficar certinha aqui no zíper, tá? Então, vocês vão alfinetar, deixar essa sobrinha de zíper para cá e tem uma sobrinha aqui também. E vão costurar ele desse lado aqui. Então, eu vou vir costurando aqui. Ó, então, conforme eu tinha falado para vocês, vocês vão costurar aqui. Vocês podem ver que o calcador da máquina industrial ele é mais estreitinho, então ele cabe bem certinho aqui no zíper, tá? Uma coisa importante, quando vocês estiverem costurando, vocês cuidem, porque esse plástico ele super escorrega, olha aqui, tá? Então é muito importante segurar certinho, se quiser coloca mais alfinetes, para quando costurar não ficar escorregando e entortando todo esse zíper. Então eu tô costurando daqui e vou costurar ele até essa pontinha aqui. Outra coisa importante, cuidem para não ficar enfiando alfinete aqui no meio. Porque como isso aqui é um plástico, se você... Vamos supor, eu vou colocar um alfinete aqui para o plástico não ficar solto. Só que você pode furar o alfinete, furar o plástico e ficar o furo aparecendo aqui no meio. Não fica legal. Então, se vocês forem alfinetar, alfinetem mais na ponta, porque depois a gente vai fazer o acabamento aqui com viés, então não vai aparecer. Ó, então vocês viram que essa costura a gente pegou os dois, né? A gente costurou o plástico e o tecido de baixo. E o zíper, ele tá solto aqui desse lado. Então, aqui desse lado a gente vai costurar também. Só que a gente tem que pegar só o plástico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o plástico e vou dar uma enroladinha nele aqui. E vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar o tecidinho pra lá. E vou vir costurando daqui, pegando só o plástico. Então, esse vai ser o processo para os 3 zíper. Então, primeiro a gente costura junto, depois abre o plástico assim, deixa esse pra lá.
e costura somente o zíper no plástico e não pegando esse tecido aqui, tá? Importante também, cuidado que aqui escorrega. Então esse zíper aqui, ele já foi costurado, já tá tudo certinho, né? Só para relembrar. Primeiro eu costurei todo aqui e depois eu costurei ele só no plástico. Então eu fiz isso aqui lá na máquina. Fiz isso aqui e costurei ele só no plástico. Nos outros dois eu vou fazer a mesma coisa. Porém, agora a gente precisa ver a localização de cada zíper. Então quem quiser dá para deixar um bolsinho maior que o outro. Eu vou deixar mais ou menos alinhado, então dá pra ver até no olho, não precisa medir nada. Tá? Eu vou deixar ele mais ou menos alinhado, mais ou menos do mesmo tamanho cada espaço de bolso, tá? Uma coisa importante é deixar o cursor do zíper tudo pro mesmo lado. Então o cursor tudo pra cá. Cuida para não colocar um fechando pra lá e o outro fechando pra cá, tá? Que às vezes é uma falta de atenção, a gente acaba fazendo mesmo. Então aqui mais ou menos eu já vi aonde vai cada zíper. Como eu falei, dá pra ver no olho mesmo, não precisa ficar medindo. E agora eu vou costurar esse daqui. Então eu também vou alfinetar nesse lado aqui. Eu tô alfinetando pegando os dois. Eu tô pegando o plástico e tô alfinetando pegando o tecido de baixo, que é o tecido do forro, esse de poazinho. Ó, então eu alfinetei aqui e agora, como eu fiz lá, como eu fiz aqui, eu vou passar uma costurinha pegando tudo junto, depois eu vou tirar o alfinete e vou costurar só no plástico. Então esse zíper aqui do meio eu já costurei também, costurei aqui, depois eu abri o plástico e costurei ele somente no plástico, tá? Então agora eu vou posicionar o terceiro e último zíper. Então eu vou colocar aqui mais ou menos o tamanho que eu esteja a fim de deixar de bolsinho. Lembrando que o cursor tem que estar os três para o mesmo lado. Vou alinhar tudo aqui e vou alfinetar. Então esse último bolsinho, depois a gente vai colocar uma divisória, que eu vou mostrar lá na máquina como que eu vou colocar essa divisória. Mas então primeiro a gente alfineta aqui, alfinetando desse lado do zíper aqui, porque a gente vai passar a costura desse outro aqui. Então a gente vai passar a costura do lado contrário do zíper que a gente alfinetou. Tá? Então eu vou mostrar lá na máquina. Ó, então agora eu já costurei esse lado aqui tudo junto, o plástico e o tecido de baixo. Essa parte aqui eu vou costurar só no plástico. Só que antes eu tenho que alfinetar, isso aqui eu cortei grande, depois eu vou cortar o excesso, tá? Mas antes a gente tem que alfinetar um pedaço do viés, aquele viés que a gente comprou, para fazer uma divisória. Ele vai ser uma divisória aqui. Porque a gente vai costurar primeiro ele assim, somente o zíper e o plástico, e isso aqui vai ficar aqui dentro. Aí eu já vou mostrar como que a gente vai costurar isso aqui. Então aqui eu costurei o zíper só no plástico e coloquei o viés ali dentro, ó. Ainda ele tá solto. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar pra cá o tecidinho de baixo e vou passar uma costurinha em cima desse viés. Então eu vou passar nessa pontinha aqui e nessa daqui. Porque daí aqui a gente vai fazer uma divisória, que daí vai ficar dois bolsinhos, esse aqui e esse bolsinho aqui menor. Bom, então já foi tudo costurado o zíper. Aqui tá esse excesso, eu vou cortar fora também. E aqui também tá a divisóriazinha, ficou bem legal. E agora a gente vai refilar, então a gente vai cortar todo o excesso em volta, inclusive excesso de zíper. Tá? Uma coisa que é uma dúvida que pode surgir. Esse excesso tem que deixar sobrando igual? Não, tá? Talvez ele vai ficar em um lado diferente do outro. Então não precisa ficar igual. Só que assim, antes de cortar, vocês tomem cuidado de puxar o zíper para dentro. Então puxa o cursorzinho e deixa ele aqui, tá? Não vai cortar aqui com o cursor e depois é bem difícil de colocar o cursor aqui no zíper. Então assim, tomem esse cuidado. Então abram todo esse zíper
E agora vocês vão refilar. Então pega uma tesoura e corta todo o excesso que tiver, porque provavelmente vai ter, tá? Então corta o zíper, corta algum excessozinho de tecido e assim por diante. Depois a gente vai posicionar, depois que vocês cortarem todo esse excesso, a gente vai posicionar essa parte aqui, que já estava ali pronta do ladinho, aqui entre esse. Então vai ficar um sanduíche. E a gente vai pegar e vai passar uma costurinha em volta bem na ponta. Então é só para juntar essas partes. Ó, aqui tá o avesso e aqui tá avesso. Avesso com avesso. E vai passar uma costurinha em volta aqui, bem na pontinha. Então ele vai ficar tudo grudadinho. Gente, então, ó, já tá tudo costuradinho, costurei na ponta. Né? Aqui tá o avesso, tá tudo unido. E eu já alfinetei essa partezinha desse gancho, que a gente vai pendurar depois. E já alfinetem, porque senão vocês vão esquecer, tá? E agora a gente vai costurar o viés em volta. Então eu vou mostrar lá na máquina como que vai ser costurado o viés, que a gente vai usar esse viés pronto, largo, e que fica muito mais fácil de fazer, de costurar ele. A gente vai costurar o viés primeiro nessas partes maiores, então, daqui até aqui, e depois eu vou costurar também nesse outro lado aqui. E depois, por último, a gente vai costurar nas pontas. Então, como que a gente vai costurar esse viés? A gente não tem que se preocupar com o acabamento da ponta, porque a gente vai fazer acabamento depois, na finalização. Não precisa deixar sobrando nada de viés, tá? Eu tô até deixando sobrando um pouquinho aqui, ó, mas não precisa, né? Depois eu vou cortar esse excesso. E a gente vai colocar o viés paralelo ao final do tecido. Então não é para alfinetar o viés assim, ele tem que ficar paralelo ao final do tecido. Como vocês podem ver, esse viés pronto ele tem uma dobrinha. Então a gente vai passar a costura exatamente em cima dessa dobrinha. Gente, tem que ser exatamente em cima da dobrinha. Costurem bem devagarinho para não se perder e não costurar fora. Então abre a dobrinha, porque o viés ele vem dobradinho assim. Abre a dobrinha. Essa dobrinha, esse final do viés no final do tecido e costurar em cima da dobrinha exatamente onde eu coloquei o alfinete aqui, bem em cima da dobrinha. Ó, então eu já costurei o viés dos dois lados, tanto desse lado aqui quanto desse. E lembrando que eu comecei a costurar pelo avesso, depois a gente vai finalizar ele pro lado de cá, tá? Então, deixa eu mostrar como ficou a costurinha. Então, a costurinha ficou exatamente bem em cima da dobrinha. Agora a gente vai jogar a peça para cá e vai esconder, o objetivo é esconder essa costurinha que tá aparecendo ali, ó. Então não precisa puxar todo o viés para cá e fazer com que ele fique assim. Não, a ideia é só esconder esse desfiadinho de tecido que tá aqui e essa costurinha que foi feita, que foi a primeira costura que a gente fez para pregar o viés. Então, só alfinetar, quem quiser pode alfinetar, tá meio grosso, mas é só fazer essa costurinha aqui bem na pontinha do viés, não é para fazer essa costura aqui. Essa costura ela tem que ficar bem na pontinha do viés. Ó, só para mostrar para vocês como que tá ficando essa costura. Então, eu tô costurando bem na pontinha do viés e ele realmente tá ficando bem na pontinha. Aqui eu já fiz o viés nas duas pontas, tanto aqui quanto aqui. Eu já finalizei ele, fica bem bonito, ó. Ele combinou bastante esse viés de poá com a estampa que eu escolhi. E agora esse aqui também eu já fiz uma costurinha para prender, então ele já tá presinho, que eu tinha alfinetado antes, né? E agora aqui, essa aqui, como a gente precisa fazer um acabamentozinho aqui na ponta, então a gente vai fazer o procedimento muito parecido, abrir o viés, só que essa aqui a gente deixa um viés, mais ou menos um dedo de viés a mais aqui, e a gente dobra ele aqui na ponta, ó. Então deixa ele aberto e dobra ele assim, então a gente vai costurar com ele dobradinho, olha ele lá do outro lado, tá? Então ajeita ele bonitinho
e costura com essa pontinha dobrada, porque daí a gente já vai fazer o acabamento, tá? Então, não esqueçam de dobrar mais ou menos um dedinho nas pontas, tanto aqui no começo quanto no final. Eu tô finalizando o viés aqui só para vocês entenderem o que eu fiz. Então, eu deixei uma sobra e eu dobrei aqui no final também, para ficar um acabamento e não ficar o tecido desfiando. Então, eu só vou vir aqui e finalizar ele e fazer um retrocesso. Olha que legal que ficou já quando ele estava dobradinho, já vai ficar um acabamento. Então, depois eu vou vir aqui, vou dobrar assim, e essa pontinha já vai estar acabada. Já vai ficar um acabamento perfeito. E essa parte aqui eu vou jogar tudo pra cá, pra esconder também essas costurinhas aqui. E finalizar ele. Vou passar uma costurinha aqui. Já vou mostrar o outro lado também. Então, aqui pra gente finalizar, o outro lado eu fiz a mesma coisa, dobrei as pontinhas. Só que aqui eu vou finalizar o viés. Mas eu coloquei um elástico, então você pode usar um elástico qualquer, até um elástico desses de máscara, até de repente uma máscara velha que você não vai usar mais. Corta o elastiquinho e usa porque a gente vai fazer o fecho com isso aqui. Depois eu vou colocar um botãozinho qualquer, só pra gente poder fechar esse estojo. Então um elastiquinho mais ou menos centraliza ele e a gente vai finalizar essa costura aqui e automaticamente prender o elástico. Então, o estojo já está praticamente pronto, né? Aqui ficou o elástico, que é o elástico que a gente vai prender no botão depois. Aí, a gente vai dobrar assim, para fazer ele ficar com a forma certa. E a gente vai ter que colocar um botãozinho para prender fechar esse estojo, né? Então, eu achei dois botões, achei esse e achei esse daqui. São botões de pezinho, né? Que ele tem esse pezinho. O ideal seria botão de pezinho, tá? Mas pode tentar fazer com um botão normal mesmo. E daí eu vou prender à mão esse botãozinho aqui, para eu poder vir com o elástico, laçar o botão e fechar o estojo. E vocês devem estar se perguntando que o estojo, ele abre o zíper, só que o plástico está fechado, então eu vou pegar um estilete e vou cortar o plástico. Só lembrando que, assim, tomem cuidado para cortar somente o plástico, para vocês não cortarem o tecido, tá? Então, eu já dei um cortezinho aqui e vou vindo cortando assim com bastante cuidado. Então, assim, tomem esse cuidado, porque imagina depois de todo esse trabalho, vocês virem e cortarem o tecido. Então, assim, dei o início com estilete. Agora sim, eu vou pegar uma tesoura e vou abrir o plástico. Então, eu vou fazer isso em todas as aberturas. Então, como a gente pode ver, ele abriu. Chegamos ao fim de mais um tutorial, a gente fez o estojo, então, aqui agora com o botãozinho. E vocês também devem estar se perguntando por que eu coloquei esse ganchinho. Esse ganchinho é para pendurar assim, ó. Porque às vezes se você for usar esse estojo para maquiagem, por exemplo, o legal é que você pode pendurar na parede, ou às vezes até em viagem, em hotel, né, pendurar para não ficar espalhado na mesa, ou mesmo para quem for desenhar, de repente quiser deixar o estojo pendurado, é bem legal colocar essa alcinha. E eu acho que essa ideia do botão foi bem legal, porque ele fica mais fácil de fechar, né? Então esse botão e esse elástico eu acho que é bem simples, e caso você coloque uma coisa aqui dentro que tenha volume, o elástico ele acaba esticando, então eu acho que é bem legal o elástico. Esse estojo aqui eu tinha feito há um tempo atrás, eu gosto bastante dessa estampa também, e eu fiz ele, né, eu finalizei ele com essa tira para amarrar. Eu acho um pouco chato, porque sempre quando você vai fechar, você tem que enrolar ele assim e tem que fazer um laço. Então eu acho isso um pouco ruim. Mas assim, no geral, eu acho que ele ficou bem bonito. É um tecido bem bonito, né? Esse aqui eu uso para guardar a canetinha.
Então, dá para guardar canetinha, material escolar, vários outros objetos. Eu acho, gente, é um estojo, é uma coisa muito legal para a gente dar de presente. Então, assim, eu costumo fazer presente para dar para as pessoas. Então, assim, geralmente quando tem algum aniversário de uma pessoa próxima, ou algo do tipo, eu costumo fazer os presentes. Então, esse estojo é um presente que é super útil para todo mundo, seja lá o que for que a pessoa for guardar aqui, né? Então, acho que ele é um presente assim super bacana para dar para qualquer tipo de pessoa. É só você saber escolher uma estampa que você acha que a pessoa iria gostar. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.